Pessoal, vamos lá. Não tivemos vídeo ontem em função do jogo que culminou com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Mas o assunto futebol acabou sendo contaminado pela política, né? Infelizmente, por dois motivos. O primeiro é a intervenção do Trump na Copa do Mundo. Isso que está acontecendo é o episódio mais vergonhoso dos últimos 50 anos. O jogador dos Estados Unidos estava suspenso para jogar o jogo que vai acontecer hoje, porque ele foi expulso. Quando o jogador é expulso, no jogo seguinte ele cumpre uma suspensão automática. Essa regra, ela vale para todos. E o jogador dos Estados Unidos foi bem expulso, ainda por cima. Essa expulsão ela foi avalizada pelo experiente árbitro brasileiro Rafael Claus, mais 3 árbitros que estavam na sala do vídeo. Todos esses 4 analisaram e chegaram à conclusão de que o jogador tinha que ser expulso mesmo, e tinha mesmo. Então é grotesco, porque todo mundo nos últimos 50 anos teve que cumprir a suspensão. Por exemplo, o Brasil, em 2002, perdeu o Ronaldinho Gaúcho, um dos melhores jogadores do time, um dos mais importantes, mais decisivos. Perdeu o Ronaldinho nas quartas de final por conta dessa expulsão. O Brasil jogou a semifinal da Copa sem o Ronaldinho. Teve que cumprir a suspensão. E aí é que entra, vocês vejam a índole criminosa do bolsonarismo. Ou seja, até num assunto trivial como esse, uma questão envolvendo futebol e tal, eles demonstram a falta de caráter. É impressionante. Aquele comediante Antônio Tabet comentou o óbvio aqui, tá? A FIFA cancelou a suspensão do artilheiro dos Estados Unidos, Florian Balogun, expulso justamente contra a Bósnia, e ele poderá enfrentar a Bélgica. É um dos maiores escândalos da história das Copas. Algo só imaginável se a competição estivesse sendo disputada numa ditadura, e aí ele joga no ar ali que a questão que os Estados Unidos vive um momento de autocracia, né, com o governo Trump, porque é óbvio, o Trump ligou lá e falou pro cara: eu vou abrir um processo criminal contra você, presidente da FIFA, por questão fiscal, tributária, seja lá o que for. E ameaçou o cara, é óbvio que isso aconteceu. Isso é coisa de ditadura. E aí o mundo inteiro está inconformado com essa injustiça, mas nós temos Eduardo Bolsonaro, o único cidadão do planeta Terra que foi em defesa de Donald Trump. É isso mesmo, pessoal. Eduardo Bolsonaro foi no comentário do Antônio Tabet e respondeu: democrático é prender senhorinhas de idade. Eis a hipocrisia dos eleitores de Lula. Então vocês vejam que até em uma situação evidente como essa aqui, em que não tem discussão, que a injustiça está aparente, tá? Está à mostra, está nua, até nesses casos o bolsonarismo exala ali a desonestidade, a injustiça. É uma coisa impressionante. E isso eu nem vou entrar na questão da mentira que ele falou aí, de que as senhorinhas foram presas, essa conversa fiada. Já, inclusive, o STF, uns anos atrás, aí, divulgou o perfil o perfil etário e o perfil também de sexo, né? Gênero, masculino, feminino e tal, de quem são esses presos, né? Quem que esteve envolvido ali. O perfil não é de senhorinhas acima de 60 anos de idade, tá? Não tem nada a ver. Agora, pessoal, outro ponto que eu quero abordar com vocês é inacreditável, mas o bolsonarismo acabou afetando o desempenho do Brasil na Copa. Tá? Eu venho acompanhando as análises do que aconteceu no jogo ontem e, infelizmente, a gente viu que polarizou a coisa do Neymar. O bolsonarismo abraçou, pressionou pela convocação do Neymar, tal, porque o Neymar é bolsonarista assumido. E, infelizmente, pessoal, se você analisar a mídia esportiva, a mídia especializada hoje, você verá que 9 em cada 10 analistas dizem o seguinte: que o jogo estava 0-0, que o Brasil tinha as melhores oportunidades de gol até então, pênalti, Endrick na frente do goleiro, várias coisas ali. E quando o Neymar entra, é o ponto de virada. Por quê? Porque o Neymar desmontou a primeira linha de defesa do Brasil. O Neymar não marca ninguém, o Neymar ele só dá aquela corridinha, aquela trotadinha protocolar, e isso sobrecarregou todo mundo lá atrás. O Brasil passou a se defender com menos jogadores, e não é coincidência que a partir dali o Haaland recebe pela primeira vez no jogo 2 bolas sozinho, né? O Haaland que estava sempre cercado até então por pelo menos 2 jogadores do Brasil. Então a gente vê que o bolsonarismo, ele pressionou por essa desgraça, ele bancou essa desgraça, e mesmo após a catástrofe, eles ainda continuam, que a Bárbara do Te Atualizei. É isso que acontece quando você deixa as estrelas do time no banco. Imagina, se o Neymar, com 20 minutos em campo, o Brasil tomou 2 gols, imagina o Neymar jogando a partida inteira, o Brasil marcando com apenas 9 jogadores o jogo todo. O que a Bárbara queria? 5-0 para a Noruega? 6-0 para outro 7-1? Nicolas Ferreira também fez comentários nessa linha, né? Ou seja, queria mais Neymar e tal. Aquele Leandro Ruxa, outro influenciador bolsonarista, Neymar não teria perdido o primeiro pênalti. Meu amigo, o primeiro pênalti não teria existido se o Neymar estivesse em campo. Aquilo lá era porque era o Matheus Cunha que estava, ou pelo menos ele corre, né? Pressionou ali e conseguiu
na pressão, conseguiu sofrer aquele pênalti. E aí, pessoal, eu queria arrematar com isso. Essa questão do bolsonarismo com o Neymar, tudo que eles fizeram, a pressão por levar o Neymar, a pressão para colocar o Neymar, e que fez mal ao Brasil, inclusive eu diria que foi responsável pelo resultado, tá? Foi determinante pelo resultado. Isso tudo deriva do negacionismo, tá? Que é uma vertente, né? A gente conhece o negacionismo científico deles, tudo que eles fizeram na pandemia, questão com vacinas e tal. E o negacionismo futebolístico é uma coisa que é parente daquele outro negacionismo. Porque o Neymar, pessoal, era só, pessoal, enxergar os fatos, a realidade que está na frente deles, mas eles não querem enxergar. Então, era só ver, o Neymar foi para o Al Hilal da Arábia Saudita, só isso ele já não tinha que ser convocado mais, tá? Jogador que já foi para um torneio de segunda linha e tal. Mas chegou lá no Al Hilal, ele foi colocado no banco por um treinador muito respeitável, muito vencedor, que é o Jorge Jesus. E o treinador, era só ver o que o Jorge Jesus dizia. O Neymar, fisicamente, não tem condições de jogar, por isso que ele virou reserva. Aí ele volta pro Santos, ele sai corrido de lá, volta pro Santos, chega no Santos aqui, novamente não joga nada, pela questão física, ele não é mais jogador de futebol. Mas é aquilo, o bolsonarismo é essa falta de analisar os fatos, é tudo nessa pistolagem, nessa vagabundagem, né, nessa coisa de tocar as coisas de uma maneira largada. É o que foi a presidência deles, né? É o que eles fizeram aí. Nessa pressão de colocar Neymar e tal, um ex-jogador, um cara que não tem mais condições de jogar futebol, tá? Ele inclusive falou que encerrou a carreira na seleção, ele tem que encerrar a carreira dele no Santos também. Ele hoje está prejudicando o Santos, mas isso aí já é outro assunto, enfim, mas eu queria deixar claro que o negacionismo bolsonarista prejudicou até o Brasil na Copa do Mundo. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre R$2.000 a R$6.000 trabalhando de casa, usando apenas o celular. Hoje em dia nas plataformas digitais existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é nenhuma porcariada disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade, é para você que está interessado no assunto. Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas para mostrar o depoimento delas. O Paulo Rodrigues fez mais de $2.000 em 4 meses, isso numa conversão simples dá mais de R$11.000. O Kleber fez R$1.638 em comissões em apenas uma semana. E a Joyce Araújo fez $1.098. Isso dá na conversão mais de R$5.700. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, clique no link que aparece na descrição no vídeo, que eu vou colocar aqui nos comentários também, a fixar no principal comentário. E aí você vai ser remetido para conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.